Não há nenhuma decisão na cidade, não há nenhuma decisão no Estado e na nação que não tenha passado pelo Congresso Nacional. E aí é importante termos pessoas comprometidas com o interesse do cidadão. E o Álvaro tem feito isso no exercício do mandato dele. Nós temos ao lado dele, e isso é fundamental, além de todos os conceitos e os princípios do Álvaro Dias, ele tem como primeiro suplente o Wilson Matos Filho. O Wilson, mesmo muito jovem, já foi presidente da Sociedade Rural, que é presidida pela Heraclésia, já foi vice-presidente da Associação Comercial, participou do Copegem, foi presidente do CODEM, que é o Conselho de Movimento Econômico de Maringá, foi presidente do SINEP, Sindicato das Escolas de Maringá. Enfim, eles não se dedicaram apenas à vida empresarial, eles se preocuparam com a vida da cidade, crescendo e ajudando a cidade a prosperar e ser este orgulho que todos nós temos. Quantas e quantas obras que ele fez como governador. E tem mais, é praticamente filho de Maringá. Faz política não para se beneficiar, faz política como um legado, como uma missão para servir aqueles que precisam de nós políticos. Então, Álvaro, eu te admiro pelo seu trabalho que sempre você fez. Bom, falar de Álvaro, já falaram aqui, um homem de conduta ilibada, mais antigo político da história do Paraná e do Brasil, sempre prestando relevantes serviços lá no Senado, que é a casa de equilíbrio do Congresso e de todas as forças políticas do país, sempre em defesa da ética, praticando a ética, vivendo os princípios cristãos, a defesa da família. Enfim, tive o privilégio de estar lá ao lado dele, assumir por algum período e passei a admirar muito mais esse grande homem. O governador que mais asfaltou no Paraná foi ele. Bem, falar do Wilson Filho, eu acho que eu sou suspeito, né? O Wilson Filho começou a trabalhar comigo quando ele tinha 12 anos. Eu tinha uma transportadora e uma construtora na década de 80, 70, 80, até 99, a vendia transportadora em 99. E quando ele tinha 12 anos, eu coloquei uma mesa, mais uma mesa na minha sala, e filho, vamos lá, eu te ajudo na tarefa da tarde. E ajudava um pouquinho ali na matemática, né? E já soltava algum serviço para ele estar fazendo, deixando alguma coisa para fazer um pouco depois. Ele ia no banco e tal, naquela época tinha que ir no banco todo dia, né? E tinha uma bicicleta cargueira lá, e ele juntava a bicicleta cargueira e já ia fazer depósito, pegar extrato e tal, né? E assim, muito jovem, ele passou a ser um braço direito meu nos nossos negócios. Quando fundamos a Unicesumar, lá no final da década de 80, ele já estava preparado e com muita habilidade, sempre entusiasmado, disposto, pegou para valer desde essa adolescência, né? A gente tem dito sempre que o trabalho amadurece a pessoa. Quanto antes, claro, tem um limite, não pode prescindir de ser um bom estudante, né? Ele sempre foi, mas sempre do meu lado. E depois alçou o seu próprio voo, assumiu tantas lideranças de tantas organizações aqui na cidade, e tudo isso são experiências de vida que a pessoa adquire. Ao liderar uma sociedade rural, tem que dominar o agronegócio. Nós temos um pezinho no agronegócio, não é? A liderança do sindicato, das escolas privadas, muitas reuniões, quantas preparações, quantos pronunciamentos, quanta leitura a respeito da educação nós temos feito aqui em Maringá, a melhor instituição pelo IGC, a melhor instituição privada do Brasil, uma das melhores pelo IGC. Essa sempre foi a pauta traçada por mim, Wilson Filho, os demais membros da família que vieram um pouco depois. Ele foi o primeiro a pegar com a gente, dos homens ele é o mais velho, um excelente pai, 3 meninas, 3 filhas. Se eu provar minha participação das mulheres, fala com o seu filho, ele é campeão nisso, não é? É um exemplo, viu, o pessoal daqui, da mulherada, né? E assim, fico feliz de ele ter se disposto a caminhar ao lado de Álvaro Dias em mais uma eleição tão importante para a nossa nação, que tem sido verdadeiramente senhor e autor de sua história.
vamos ouvir a palavra desse grande senador do Brasil, Álvaro Dias. A política foi sofrendo um grande retrocesso. Ao invés de uma reforma política, nós tivemos a aprovação de remendos a uma coxa de retalhos, sempre com a preocupação de preservar determinados mandatos e dificultar a oxigenação, o ingresso daqueles que podem realmente significar uma renovação onde deve existir a renovação. Exatamente por isso nós analisamos os que aqui se encontram, porque alguns não fizeram opção pelas causas, pelas ideias e pelos ideais, fizeram opção pelo caixa. Alguns foram seguir o cheiro do dinheiro e ficarão sem mandato. Aqueles que fizeram opção pelas causas e pelos ideais, certamente estão oferecendo a sua contribuição para recuperar a credibilidade da atividade pública tão desgastada no nosso país pela inversão de valores, pelas incompreensões e pelas traições. É uma honra, Iraclésia, ter você aqui, presidente da Sociedade Rural do Paraná, uma mulher líder e que representa muito bem as mulheres nesse contexto de evolução que buscamos no Brasil. Uma honra ter o prefeito Ulisses Maia, esse grande prefeito, grande gestor. Se Maringá já era bela, ela se torna cada vez mais bela pela gestão extraordinária que vem desenvolvendo Ulisses Maia, marcando época. O Wilson Matos Filho, é uma honra tê-lo como suplente, pelo preparo, pela qualificação e pela vocação política, porque há que se exigir vocação para essa atividade, que existe também intensidade, disposição de trabalho, renúncia. Por isso, o Wilson Matos Filho inicia agora uma trajetória que certamente não terminará logo, que haverá de ser próspera, vitoriosa e certamente construtora de avanços para Maringá, para o Paraná e para o Brasil. Muito obrigado por essa disposição, pelo idealismo e pela vocação política que o embala nesta hora importante, um momento crucial para o futuro do país. Quanto a mim, todos dizem que eu venho de longe. E realmente, o Clécio, prefeito de Farol, obrigado também pela presença. Venho de longe, sim. Venho percorrendo com os paranaenses caminhos tortuosos, mas fascinantes. Muitas vezes com os pés sujos de barro, mas sempre com as mãos limpas, porque o povo do Paraná o povo do Paraná, que trabalha e prospera, exige dignidade dos seus representantes. Outros dizem, você já está há muito tempo, deveria ceder o seu lugar. Não é meu esse lugar. Esse lugar é do Paraná, é da gente decente do Paraná. Eu apenas sou e procuro ser o intérprete das aspirações da gente paranaense. Se eu estou lá há muito tempo, agradeço ao povo do Paraná. Mas que bom que eu estou lá há muito tempo e com a ficha limpa, porque alguns chegam e já sujam as suas mãos no lamaçal da corrupção que infelicita esse país. Que bom que estamos lá há tanto tempo, combatendo corrupção e combatendo privilégios. Mas há os que dizem combater privilégios e não abrem mão dos seus próprios privilégios. Esses são animadores de auditórios, são encantadores de serpentes, são vendedores de ilusões. Estes devem ser
renegados pelo voto do povo. Porque para combater privilégio de autoridade é preciso, primeiramente, abrir mão dos seus próprios privilégios. Nós estamos num momento crucial, eu repito, para o futuro do país. E o Senado é a casa da maturidade, a casa revisora da legislação. Se há uma palavra importante no dicionário dos políticos da atualidade, essa palavra é oportunidade. Nós devemos trabalhar para oferecer às pessoas oportunidade de vida digna. Nós, que queremos representar as aspirações da nossa sociedade, devemos ser produtores de oportunidades. Uma legislação bem elaborada oferece oportunidades. A má lei oferece dificuldades. Se o Senado é a casa revisora, tem que ser a casa da experiência. Por lá passam ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros. Certamente, se nós oferecemos ao país uma má legislação, o Senado é muito responsável por isso. Quando nos acusam de legislarmos mal, acusam com muita razão, porque às vezes legislamos mal pela pressa. E por isso, nesse momento em que o país prepara-se para eleger um novo Congresso Nacional, é preciso fazer a opção correta para que as coisas mudem, para que as reformas aconteçam. É evidente, é um sistema presidencialista, cabe ao presidente da República a iniciativa das reformas de profundidade, mas cabe especialmente ao Senado, casa da maturidade, o equilíbrio e o bom senso, primeiramente para encorajar o presidente a adotar as iniciativas e depois buscar aprimorar as propostas e trabalhar o consenso para que elas sejam aprovadas em benefício do país. Porque dizer o que fará sem o aval de um rol de realizações, certamente é pelo menos colocar em dúvida a sinceridade dos compromissos que procuram assumir os candidatos. É por essa razão que nos últimos dias, apenas isto eu vou narrar aqui. Mesmo em campanha, há 15 dias, eu parei a campanha e levei ao Senado um projeto de resolução liberando para o Paraná 500 milhões de reais para o governador Ratinho Júnior investir no ensino médio do nosso estado. 500 milhões de reais. Ainda ontem, parei a campanha em Cianorte e por videoconferência aprovei um outro projeto de resolução no Senado, liberando cerca de 130 milhões de dólares, certamente mais de 600 milhões de reais, para investimento na modernização da gestão pública no nosso estado. Isto é possível quando se tem vivência, a convivência de anos, a experiência adquirida para mobilizar a casa em momentos de urgência e alcançar êxito em propostas que são importantes para o Estado. Enfim, é hora de ressuscitarmos as esperanças, porque é uma campanha eleitoral. E em todas as campanhas há um ressuscitar de esperanças. Nós temos o dever de continuar, de não parar, porque eu me sentiria certamente artífice de uma traição e de uma ingratidão se eu deixasse a política agora, depois que o Paraná me preparou, financiou o meu preparo, investiu em mim de vereador a governador, senador, e depois que eu adquiri toda essa experiência, com a mesma energia, o mesmo entusiasmo e a mesma disposição para o trabalho dos primeiros momentos na política, só que com uma grande diferença, a experiência adquirida. E se eu abandonasse agora, certamente seria uma traição, seria uma ingratidão. Eu não vou abandonar o Paraná. Nós vamos continuar defendendo o Paraná. É hora de ressuscitarmos a fé perdida nas estradas da decepção. Vamos a Brasília com o apoio de vocês
para continuar a pavimentar a estrada na direção do nosso futuro, com fé em Deus e na vida, tentando sempre a construção do amanhã, com equilíbrio, bom senso e, sobretudo, solidariedade e justiça, decência e dignidade. Obrigado a todos e vamos caminhar. Que essa casa seja a casa da vitória no dia 2 de outubro. Ao lado do nosso eterno senador